Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos dar uma olhadinha num assunto importante aqui, continuando os nossos vídeos. Vamos olhar o conceito de aceleração escalar média. É simples e extremamente importante, tá? Vai ser um vídeo mais curto, um assuntinho bem importante aqui. O que é aceleração escalar média? A aceleração significa variação da velocidade no tempo. Matematicamente falando, aceleração significa variação da velocidade, ou seja, o valor da velocidade do fim menos a do começo, do período do exercício que eu estou analisando, pelo tempo transcorrido. Qual é a unidade da aceleração no Sistema Internacional de Unidades? Que é no Sistema Internacional de Unidades. É o metro por segundo ao quadrado. O que significa isso? Por exemplo, o que significa uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado? Significa que a velocidade do corpo varia 1 metro por segundo a cada segundo. Então, por exemplo, se agora a velocidade do corpo é de, sei lá, 5 metros por segundo e a aceleração é de 1, então, a hora que passar um segundo, vai atingir 6, passar um segundo 7, passar um segundo 8, passar um segundo 9, e por aí vai. O que significa uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado? Significa que o corpo varia a sua velocidade 5 metros por segundo a cada segundo. Ah, a aceleração pode ser negativa? Pode. Olha essa subtração aqui, ela pode dar negativa. Quando? Se a velocidade do fim for menor que a do começo, essa subtração dá negativa. Consequentemente, a aceleração dá negativa. Então, posso ter uma aceleração, por exemplo, de menos 10 metros por segundo ao quadrado, significa que essa velocidade está variando menos 10 metros por segundo a cada um único segundo. Vamos fazer uns exemplos aqui para a gente ver como é que isso funciona. Ó, caçador nato guepardo é uma espécie de mamífero que reforça a tese de que os animais predadores estão entre os bichos mais velozes da natureza. Afinal, a velocidade é essencial para os que caçam outras espécies em busca de alimentação. O guepardo é capaz de sair do repouso, presta atenção nesses termos, saindo do repouso, são termos-chave que aparecem nos enunciados. Saindo do repouso. O que significa sair do repouso? Significa que ele começa o movimento com a velocidade de início de 0, saindo do repouso, e correndo em linha reta, ele chega a velocidade de 72 km por hora, ou seja, a velocidade do fim é de 72 km por hora. Isso em apenas 2 segundos. Um tempo de 2 segundos. Qual é a sua aceleração? Então vamos lá. Vamos substituir na formulinha. A aceleração, velocidade do fim menos a do começo, sobre o tempo transcorrido. Que velocidade ele atinge? 72 km por hora. Vamos passar para metro por segundo. A gente não pode misturar as unidades no mesmo cálculo. Tá? 72 dividido por 3,6, isso aqui é 20 metros por segundo. Então, 20 menos. Velocidade de início, ele parte do repouso, é 0. Em quanto tempo? 2. 20 menos 0 é 20. Dividido por 2, 10 metros por segundo ao quadrado. Um trem desloca-se com velocidade de 72 km por hora. Nós já sabemos, 72 km por hora. Isso aqui é a mesma coisa que 20 metros por segundo. Quando o maquinista vê um obstáculo à sua frente, aciona os freios e para em 4 segundos. Então, vamos anotar as informações.
Ele começa esse problema com a velocidade de 20 metros por segundo. E ele termina o problema, velocidade final, 0, porque ele para. Em quanto tempo? 4 segundos. Qual a aceleração média? Vamos lá. Como é que calcula a aceleração? Velocidade do fim menos do começo pelo tempo transcorrido. Velocidade do fim, ele termina com 0. A do começo, ele começa com 20. Em quanto tempo? 4 segundos. 0 menos 20 é menos 20. Dividido por 4, menos 5 metros por segundo ao quadrado. Aqui falou que a aceleração média foi igual a 10, em módulo igual a 10? Não. Em módulo igual a 5. Então tá, errado. 3. O gráfico abaixo mostra a variação da velocidade em função do tempo. Determine a aceleração entre 3 e 9 segundos e entre 0 e 12. Vamos lá, entre 3 e 9 segundos. Nesse primeiro intervalo aqui, vamos chamar de intervalo número 1. Isso aqui de intervalo número 2. No intervalo número 1, nós temos aqui um intervalo de tempo de 6 segundos, de 3 até 9. De 3 até 9. E a velocidade variou que tanto nesse intervalo? Vamos lá. Variação de qualquer coisa sempre o valor do fim menos do começo. Qual é a velocidade no fim desse intervalo? Ou seja, no instante 9. Está aqui, ó. A velocidade é 0. Qual é a velocidade do começo desse intervalo? Aqui, ó. Velocidade vale 12. 0 menos 12, menos 12. Então, nesse intervalo de tempo, a velocidade variou, caiu de valor menos 12 metros por segundo. De fato, foi. No começo do intervalo ele estava 12, no fim do intervalo estava 0. Caiu 12. Qual é a sua aceleração, então? Variação da velocidade pelo tempo transcorrido. Menos 12 por 6, menos 2 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer que a cada 1 segundo a velocidade caiu 2 metros por segundo ao quadrado. Isso é a aceleração média. Tá? Se a gente perceber aqui, não foi exatamente isso que aconteceu, porque essa velocidade foi mantida constante por um certo intervalo de tempo, depois caiu de uma vez. Mas, na média, essa queda foi constante de menos 2 metros por segundo a cada 1 segundo. E pegando o intervalo todo agora. Pegando o intervalo todo aqui, ó. O intervalo todo, ele quer de 0 até 12. Olha, de 0 até 12, nós temos um intervalo total de 12 segundos. Qual foi a variação de velocidade nesse intervalo total? No instante 12, repara que a velocidade do fim está aqui, ó. Vale menos 12. Menos 12, está aqui. Menos. Lá no começo, lá no instante 0, aqui no instante 0, que velocidade o bicho tem? Está aqui, ó, 6. Eu tampei o 6 sem querer aqui. 6. Aqui, ó. Então, no começo, 6. Qual foi a variação de velocidade? Menos 12 menos 6, menos 18 metros por segundo. Então, se eu pegar do começo ao fim, a velocidade caiu um total de 18 metros por segundo. De quanto foi sua aceleração média, então? Foi de menos 18 em quanto tempo? 12. Isso dá menos 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então, quer dizer que na média, essa velocidade ela caiu 1,5 metro a cada 1 segundo, ao longo desses 12 segundos, até atingir a velocidade de menos 12 lá no fim. Beleza?
Então, esse é o conceito de aceleração escalar média. Esse conceito ele é extremamente importante, muito, muito importante. Tivemos aceleração daqui para frente de forma excessiva em vários assuntos, em várias questões. Então, grave esse conceito de aceleração. O que é aceleração? O que significa a unidade de aceleração? E como calcula a aceleração? Lembra que ela pode ser positiva e pode ser negativa também. Então, é um assunto extremamente importante. Deixa registrado esse vídeo aí. Até o próximo. Valeu!